A paz do Senhor, meus irmãos, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos iniciando o nosso trimestre de 2021, o terceiro trimestre. Esse trimestre nós iremos falar sobre triunfando sobre as batalhas e as diversidades da vida. Essa revista é da editora Betel, o comentarista é o bispo Samuel Ferreira. Esta primeira lição nós temos o título de Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitória. Vamos desfrutar durante esses 3 meses sobre esta revista. Quero lembrar você que não é inscrito no nosso canal que diariamente estaremos colocando a leitura complementar, um versículo ou um texto do qual vai ajudar você a preparar a sua lição ou se preparar mais dentro desta revista. Todos os dias, de segunda a sábado, estaremos colocando um trecho, um título que tem como intuito maior te aproximar um pouco mais da revista, fazer você entender um pouco mais da revista. O nome desse complemento é Leituras Complementares. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. O domingo não tem, porque você vai se direcionar à sua igreja, do qual você faz parte. E se você não faz parte, você pode acompanhar ao vivo aí no YouTube, porque esse canal não tem o desejo, o intuito de tirar você da sua igreja. Tem o desejo e a vontade de agregar valores cristãos para a sua vida, para quando você chegar na escola bíblica dominical, você ter mais conhecimento, você ter aprendido um pouco mais. Esse é o nosso intuito. E também temos uma novidade. Como nós acreditamos? Por que eu falo no plural e só tem eu aqui? Porque esse é um projeto meu e do presbítero Alex, que toda terça-feira, amanhã, nós estaremos ao vivo fazendo uma aula de escola bíblica. Só que não é sobre esta revista, é a revista da CPAD. Sim, vamos trabalhar com essas 2 revistas. Toda segunda-feira eu trago uma aula sobre da editora Betel. E toda terça eu e o Alex estaremos ao vivo aqui neste canal trazendo uma aula da editora CPAD. Porque nós acreditamos que o conhecimento vai levar você cada vez mais a ter uma vida em Cristo, a ter uma vida com os parâmetros, as medidas de Deus. Então eu te convido, se você não é inscrito, para que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, porque diariamente leitura complementar. Segunda, a lição da editora Betel. Na terça, uma aula ao vivo com a revista da editora CPAD. Dito isso, eu quero convidar você agora para entrar literalmente na nossa primeira lição. Vem comigo. Essa lição será aplicada no dia 4 de julho, que será o próximo domingo. É a primeira lição. Ela tem como título Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitória. Vai ser sobre essa temática, que todo vale e todo deserto tem um propósito. Todo vale e todo deserto tem os seus desafios. E todo vale e todo deserto tem as suas vitórias. É nessa moldura, nesse plano de fundo que nós vamos discorrer na lição de hoje. O nosso texto áureo, aquele texto base, aquele texto que a gente se apega e medita nele a semana toda, está escrito no livro de Salmo 23, o verso de número 4. Olha o que nos diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma afirmação que pode passar por vale, até o vale da sombra da morte, mas a confiança é em Deus. Assim declara o salmista. Nós temos aqui uma verdade aplicada, que é colocar essa verdade em sua vida, aplicar ela em sua vida, que diz assim:
Na caminhada cristã, os vales e os desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Essa é uma verdade. Coloca isso na tua mente, coloca isso, anota na tua Bíblia, anota no post-it, faz isso aí entrar na tua mente essa semana. Na caminhada cristã, vales e deserto vai o quê? Nos aperfeiçoar cada vez mais para chegar em Cristo, ok? A nossa leitura de referência, a base dessa lição é o livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta chamado profeta maiores do Antigo Testamento. E o plano de fundo dessa lição é baseado em sua história. Lógico que iremos falar sobre outros personagens, mas Ezequiel é o personagem principal desta lição. E a leitura do texto de referência que nós vamos fazer está no livro de Ezequiel 37, o versículo 1 ao 4 e depois o versículo de número 10. Quero ler com você. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Versículo de número 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Começando aqui com essa leitura, já vimos que o profeta Ezequiel foi levado em espírito a uma visão de um vale que tinha muitos ossos e os ossos estavam sequíssimos. E Deus lhe faz uma pergunta: é possível esses ossos tornarem a ter vida, apesar de ser já ossos e ter mais um agravante, ser sequíssimos? E Ezequiel responde muito bem, dizendo: não sei, Senhor, tu o sabes. E Deus disse: então profetiza. E Ezequiel diz que profetizou segundo a ordem de Deus, não na fé dele, mas na confiança em Deus. E profetizando, no versículo 10, Ezequiel diz que o Espírito tornou aqueles ossos. Essa é a nossa leitura de texto de referência. Nós temos aqui a nossa oração, que já está aí no canal, então não vou repeti-la. Essa oração já foi colocada ontem, no domingo, que aqui é uma sequência e eu quero colocar assim para você ficar atento. No domingo nós colocamos a oração da semana. De segunda a sábado colocamos a leitura complementar. E como hoje é segunda-feira, ontem já tivemos a oração e hoje já tivemos a nossa primeira leitura complementar. Vai aí no canal, depois você vai ver essa leitura complementar. Então aqui, depois da oração, nós vamos ter a introdução. A introdução nos diz assim: a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Primeira parte da introdução: tudo contribui para o bem daqueles que temem ao Senhor. Então, mesmo que pareça não ser bom, a Bíblia nos afirma que é para o nosso bem, está contribuindo para o nosso bem. E a segunda parte declara que Deus é soberano. Se você não é inscrito no nosso canal, você perdeu o trimestre passado, que foi sobre os atributos de Deus. E temos uma aula aí no canal falando sobre a soberania de Deus. Então já fica aí a dica, quando acabar essa aula, você poder ver as lições, e vai ter uma lição lá sobre os atributos de Deus, falando sobre a soberania.
ok? Vamos para o nosso primeiro ponto. Deixa eu te dar uma breve orientação como vai seguir a nossa aula. A aula ela é posta semanalmente, temos um título principal e nós temos aqui 3 pontos. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E dentro desses pontos, nós temos o que nós chamamos de subponto, que é para a aula ficar um pouco mais dinâmica, o professor poder separar um assunto específico e falar dentro desse ponto. Então, se você já sabe assim, desse formato da escola bíblica, para você não tem novidade. Mas nós vamos seguir ponto a ponto. Aliás, ponto 1, o subponto 1, 2 e 3. Uma pequena conclusão para que essa aula seja bem explicativa para agregar conhecimento à tua vida. Amém? O nosso primeiro ponto diz, os propósitos da provação. Será que há propósito na provação? As pessoas estão passando por uma provação. Há um propósito? Sim, a Bíblia nos diz que sim. E o bispo Samuel Ferreira, ele coloca aqui assim, todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Então, se você acha que está no momento de provação, abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, estando atento o que Deus está querendo comigo e com você. Isso aqui é uma lição. No nosso ponto 1.1, diz assim, um lugar de provação. Sabemos que vale é um lugar entre 2 elevados, nós temos um vale. O vale na Bíblia realmente é apresentado como provações, situações de conflito, lugar de dificuldade. Esse é a conotação que nós temos de vale. Se você fizer uma pesquisa em um dicionário, ele vai dizer essas mesmas coisas. Que vale, além de ser um lugar baixo entre 2 elevações, é também conhecido como lugar de dificuldade, lugar de provação. Tem todo esse contexto sobre o vale. Mas aí, dá para conseguir vencer no vale? Dá para sair vitorioso depois de estar incluído no vale? Que o vale faz parte de nossas vidas? Será que dá para sair dele? A lição vai nos explicar um pouco sobre isso. E o primeiro subponto, que fala lugar de provação, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do profeta Ezequiel. Resumidamente, se você quer conhecer a vida do profeta Ezequiel, aí você tem que ler dois livros bíblicos. O primeiro, para acrescentar na tua aula aí e no teu conhecimento, você vai abrir o livro de Reis, 2 Reis, a partir do capítulo 23 ao 25 capítulos. Para você entender o contexto onde Ezequiel primeiro é levado cativo, onde a Babilônia entra em Jerusalém e ali leva o povo cativo, deixando apenas os pobres. É a parte que é da deportação de Ezequiel. O segundo livro, para você entender um pouco sobre Ezequiel, é o próprio livro escrito por Ezequiel. Aí você tem vários versículos, vários capítulos, perdão. Aí você vai ter que entender todo o contexto. Então eu vou te explicar aqui um pouco sobre a vida de Ezequiel. A vida de Ezequiel não começa com o livro de Ezequiel. A vida de Ezequiel ele começa no livro de 2 Reis. Exatamente aí o capítulo de número 24, o versículo 10 e diante, vai dizer que a Babilônia, ela vem e invade Jerusalém e leva ali, primeiro o rei, os seus familiares, seus filhos, leva os seus príncipes, leva as famílias ricas de dentro de Jerusalém, ali arrebatada na primeira deportação, ou nas deportações que foram 3 deportações, 4 deportações, o povo foi levando cativo, foi saindo de Jerusalém, deixando apenas aqueles pobres, aqueles que não tinham nada. E Ezequiel se inclui nisso aqui. E o interessante é que nessa visão aqui de Ezequiel, nessa história de Ezequiel, melhor dizendo, por conta da deportação, da invasão da Babilônia a Jerusalém, o que acontece? A sua esposa ela é morta.
não diz bem claro qual a causa da morte, mas se sabe que ela faleceu, ela morreu. Então Ezequiel fica viúvo. Então aqui já começa algo trágico da vida de Ezequiel. E não teve tempo de sepultar sua esposa ou até mesmo lamentar, chorar a sua viuvez. Porque Deus também o consola, dizendo que iria consolar. Deus diz para ele bem assim, como isso, o profeta perdeu seus bens mais valiosos, foi deportado, ficou viúvo, viu sua nação deteriorando até desmoronamento final com a última deportação. Então esse aqui foi o processo que Ezequiel passou antes de ser levado para a terra da Babilônia, cativo. Aqui sim Ezequiel começa a ter um encontro maior com Deus, que é a grande revelação de Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Aqui nós vamos ver algo sobre o vale de ossos secos. Olha que interessante você aprender sobre vale de ossos, ou vale no contexto geral. O vale é um lugar aonde estamos a sós com Deus, mais quebrantados, contritos e sensíveis à palavra de Deus. Às vezes, o vale nos proporciona mais intimidade com Deus, está a sós com Deus. É no vale que nós estamos um pouco mais atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Não foi diferente com o profeta Ezequiel. E aqui na nossa revista continua dizendo: é no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. No vale nos proporciona este momento de crescimento, de trabalho externo ou interno, um trabalho conjunto no nosso ser, usado por Deus para que nós possamos crescer cada vez mais na vontade do nosso Deus. No livro de Tiago, capítulo de número 5, o verso é o 11, diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. O personagem é Jó. Nós não vamos falar sobre o Jó, literalmente, nesta revista, mas nós temos uma referência, que Jó, depois que perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bem, perdeu tudo, Deus o restituiu e Jó pôde dizer: antes os meus ouvidos ouvia falar de ti, hoje os meus olhos te veem, porque ele viu literalmente Deus agindo em sua vida. Foi no momento de vale, no momento difícil, que Deus deu vitória para Jó. No subponto 1.2, diz assim: um lugar de fé. Sim, o vale nos proporciona um lugar de fé. Olha só o que diz aqui, na nossa revista. No entanto, Deus faz o impossível para mostrar o seu poder para mudar a triste realidade e assim revelar a esperança da nação. Na boca do profeta não poderia haver incredulidade, murmuração ou tristeza, mas sim a fé na ação poderosa do Espírito de Deus. O profeta Ezequiel estava vivendo momentos difíceis, mas Deus quer que ele não tenha na sua boca murmuração e que tenha nele apenas fé. Esquece a tristeza, Ezequiel. Eu vou te dar a vitória. Você sairá vitorioso. Ezequiel 37, do 3 ao 5. Você pode acompanhar para fazer essa leitura que vai te ajudar muito. A nossa revista continua dizendo: não podemos passar a vida inteira proclamando os céus, as impossibilidades da terra. Devemos sim proclamar na terra a realidade do céu. Sim, quando nós vamos orar pedindo a Deus que assim
que a sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, é um desejo que nós temos para que a vontade de Deus ela seja plena, não somente no céu, como lá já é, para que seja aqui na terra. Isso aí cabe a mim e a você. Mais um pouco da revista. De início, o vale é um lugar assustador, porém o Senhor sempre se revela e nos mostra algo superior, mais valioso e mais duradouro. Vamos ver o que diz as Escrituras? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, que nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se achem louvor, honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a certeza, que mesmo que pareça o vale lugar ruim, temos que a nossa provação nos vai gerar, como já falamos, provação, fé, e vai ter a ajuda do nosso Deus através de quem? De Jesus Cristo, porque ele fala que como o ouro ele é provado e fica cada vez melhor, assim somos nós, quando nós passamos pelo fogo, pela provação, pelo vale, nós ficamos mais preciosos. Por quê? Porque agora nós temos a confiança em Deus. Esquecemos a nossa confiança, deixamos de acreditar nas nossas próprias forças e acreditamos 100% na força do Senhor. O 1.3 diz assim: um lugar de transformação. Sim, o vale também é lugar de transformação. E para falar de lugar de transformação relacionado às Escrituras, vamos falar de outro personagem. Um personagem chamado Jacó, que teve um encontro. Jacó, se você não é familiarizado, é neto de Abraão, filho de Isaac. Nasce Jacó e Esaú, nascendo os dois irmãos. Há uma briga entre os dois. Jacó deixa sua mãe, deixa o seu pai e vai habitar em outra terra. Só que ele precisa voltar para sua terra natal. Só que como ele estava brigado com Deus, ele vai no vale orar e orando lhe aparece um anjo. E esse anjo, diz o texto, muito bonito, no livro de Gênesis 32, diz que o anjo lutou com Jacó. E toca na conjuntura de sua coxa, e nesse toque ele fica com um problema na sua coxa. Só que Jacó se agarra com o anjo, e o anjo diz: me solta porque o dia já raiou, e ele disse que não ia soltar antes que o anjo lhe abençoasse. E então o anjo pergunta para ele: e qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. E o anjo diz: não te chamarás mais Jacó, tu agora se chamarás Israel. Israel foi o nome que o anjo disse que Jacó teria. Eu não sei se você consegue entender essa grandiosidade, que Jacó sai da conotação de usurpador, enganador, trapaceiro, esses sinônimos aí, vai cair tudo para Jacó. Essas palavras aí de quem era uma pessoa, que não era uma pessoa boa, cai tudo no nome de Jacó. Porém, quando ele tem um encontro com Deus, que nós estamos falando do ponto 1.3, um lugar de transformação, acontece algo bem interessante. Porque Israel é o nome da nação escolhida por Deus que existe até hoje. Então, mesmo você estando no vale, eu estando no vale, quando nós temos um lugar, um encontro com Deus, há também transformação. Olha só, de Jacó, que pode ser falado como usurpador, Deus deu o nome dele de Israel. Ou seja, a nação de Israel, dos judeus, dos hebreus, hoje conhecida no nosso tempo, é chamada o povo de Israel, os israelitas, a nação Israel. E veio esse nome dado a Jacó.
Deus pode transformar você, pode transformar a mim, pode transformar os seus familiares, tirar esses nomes que muitas vezes têm conotação desprezível ou de que ninguém quer ter amizade, mas Deus pode mudar o seu nome. Mas não é o nome que é mudado, é o caráter. Porque quando nós temos um encontro com Deus, o nosso caráter muda. A nossa história muda, porque tivemos um encontro com Deus. Jacó teve esse encontro com Deus. Então, para encerrar esse primeiro ponto, o bispo Samuel Ferreira ele coloca aqui: é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus e nos proporcionar momentos de provação. Vamos recapitular? Lugar de provação, nós temos a própria provação, lugar de fé e de transformação. Então, passar por este lugar chamado vale pode nos gerar mais fé e pode nos gerar transformação de vida. Esse foi o primeiro ponto. Se você puder nos ajudar a mim, ao presbítero Alex, compartilha, comenta, faz o seu comentário, que nós estamos aqui aplicando a aula da Escola Bíblica Dominical. Amanhã, lembrando a vocês, estaremos ao vivo, toda terça-feira, aula ao vivo, com o material da CPED. Vamos para o ponto 2. Os desafios do vale e do deserto. Sim, é desafiante. Olha o que diz aqui. Não é fácil passar por momentos difíceis. No entanto, os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre nossa vida. Já mudou a vida de Jacó e pode mudar outras vidas e nós vamos aprender um pouco mais. Olha outro personagem bíblico citado aqui. Agora é o Isaac. Sim, Isaac também é citado como passou pelo vale e teve uma transformação. No 2.1 diz assim, um lugar de providência. Sim, de providência. Olha só. Isaac, filho de Abraão, ou o filho da promessa, só que ele também passa por momentos difíceis. Aqui nessa história, relatada no ponto 2, os desafios de vales e desertos, especificamente do 2.1, lugar de providência, Abraão já havia morrido, Sara já havia morrido, Isaac já estava casado com a Rebeca, Isaac já estava trilhando a promessa de se tornar uma grande nação. Só que Isaac começa a prosperar aonde ninguém prosperava, ao ponto de um rei sentir inveja dele. O nome do rei, Abimeleque. Gênesis capítulo de número 26. Começa a gerar discórdia. Por quê? Porque Deus era com Isaac. Mas Isaac começou a crescer em meio ao deserto. Em meio a dificuldades, Isaac começa a prosperar. Onde todo mundo tinha escassez, Isaac tinha para dar de comer ao seu povo, aos seus filhos, aos seus gados, aos seus servos, ou seja, a sua casa, aqueles que lhe acompanhavam, estava sustentado, porque a promessa estava sobre Isaac. O Deus, o vale, também é lugar de providência. E diz que Abimeleque manda Isaac embora. Não gostou da prosperidade de Isaac. Isaac não discute, Isaac vai embora. No entanto, quando Isaac vai embora, ele encontra o poço. Mas só que não é qualquer poço, já era o poço que o seu pai, Abraão, tinha cavado com os seus servos. Só que esses poços estavam entulhados. E Isaac diz, vamos desentulhar os poços? Porque se outrora já jorrou água, pode jorrar água de novo. E quando desentulha esses poços, os filisteus dizem, esses poços é nosso. E toma aquele poço. Na verdade não tomou. Isaac não quis contender. Essa é a frase correta. Isaac não quis contender, o poço ficou para o filisteu. Isaac caminha um pouco mais adiante, encontra outro poço que o seu pai cavou. Desentulha também os poços. O que acontece? Os filisteus querem contender de novo pelos poços.
ou por aquele poço específico. E Isaac abre mão novamente. E indo um pouco mais à frente, diz o texto, que o Isaac resolve cavar o seu próprio poço e não desentulhar. E cavando, diz que ele achou água viva. Deixa eu ler aqui um texto da nossa lição, porque já que nós estamos usando a revista, temos que ler o que está aqui, para você entender todo o contexto dessa lição. Olha o que diz aqui. Obrigado a sair do local, Isaac foi para o vale de Gerar. No entanto, foi no vale que ele cavou e encontrou um poço de água viva. Mesmo estando no vale, o Senhor Deus o abençoou. Então entenda que mesmo no deserto, na seca, Isaac já estava prosperando. E aí quando ele sai do lugar seco, mesmo estando prosperando, porque o rei Abimeleque lhe pede para que ele se retire dos seus termos, das suas terras ali, ele vai para o vale. E mesmo assim Deus continua lhe abençoando. Porque Deus tinha uma promessa prometida a Isaac que seria a nação. Então não importa onde ele cavasse, sairia água. Então você pode aplicar para a sua vida. Porque não importa o lugar que você esteja, se Deus te prometeu, Ele vai ser com você. Seja um lugar que você olhe e se esteja somente seco, como foi no vale de ossos secos, e mesmo assim Deus faz prosperar. Mesmo sendo no lugar onde os poços que era do seu pai, agora não pode ser seu, porque foi entulhado, e você tem um trabalho de desentulhar, e as pessoas tomam, Deus diz, não se preocupe, porque não é esse poço que vai sustentar você, sou eu. Não é esse emprego que te sustenta, é o meu poder que te sustenta, é a minha graça que te sustenta. O te levantar todo dia é que te sustenta. Aí o Samuel Ferreira, ele continuou colocando um texto aqui maravilhoso para completar esse nosso pensamento. Nada acontece sem o controle de Deus. É preciso ter fé na providência de Deus para a nossa vida. Ponto. Olha que legal agora. A história de Isaac nos ensina que o segredo não é o lugar, mas quem está conosco. Não precisamos temer os males que os inimigos tentam nos causar. Deus tem providência para nós, mesmo no vale. Eu quero chamar a sua atenção nesta frase aqui. A história de Isaac nos ensina que o segredo não é o lugar, mas quem está conosco. Não é o lugar, irmãos. Esse lugar é próspero, esse lugar é promissor, esse lugar é um lugar de prosperidade. Lugar de prosperidade é o lugar que Deus quer que você esteja. E foi assim com Isaac. Vamos para o nosso subponto 2.2. Um lugar de provisão. Vamos falar de mais dois personagens, mas de uma mesma história. Vamos falar de Agar e Ismael. Ismael era irmão de Isaac, por parte de pai. O pai era Abraão, mas a mãe de Ismael era Agar e a mãe de Isaac era Sara. Aqui a história deles é uma história um pouco extensa, mas eu vou resumir para você, para a gente entender que Deus também provê em meio a deserto, em meio onde não tem nada. Deus é esse Deus. A história de Agar e Ismael é que Sara não poderia gerar filhos. E ela tem a ideia de fazer Agar se deitar com Abraão, seu marido, para que gere um filho. Só que esse filho não seria de Agar. Esse filho seria de Abraão e de Sara. Seria deles. Era um costume, como Sara mesmo diz, da sua terra. Só que quando Agar fica grávida de Abraão, é a primeira vez que ela fica grávida, então ela se vê numa situação apaixonada pela criança, nunca tinha sentido aquela sensação e não quer abrir mão do seu filho Ismael. Aí começa já a entrar em atrito com Sara. Só que aí Deus cumpre a promessa que fez para Abraão e para Sara. Sara fica grávida e dá à luz ao Isaac. Só que Agar e Ismael, diz o texto, começa a desprezar Isaac,
começa a brincar com Isaac, a menosprezar Isaac, ao ponto que Sara pede para que Agar vá embora do acampamento. Então Abraão pega um odre de água, alguns pães, entrega para Agar e despede ela junto com o menino chamado aqui Ismael. E lá no deserto acabou o pão, acabou a água, ela fica desesperada porque não tinha aonde comprar, aonde pedir, quem pudesse lhe conceder um pouco de água, um pão para que não morresse. Então ela deixa Ismael no cantinho. E deixando Ismael no canto, lá desfalecido, ela vai à distância de um tiro de um arco, como a própria Bíblia relata, isso é Gênesis capítulo de número 21. Você vai ver toda essa história, essa narrativa. E o que acontece? Agar começa a dizer que o menino morra lá e eu não veja. Só que aí aparece o anjo do Senhor e diz: Agar, por que estás aqui? Ela diz: para que eu não veja que o menino morra, porque não tenho água. E o anjo diz para ela: Agar, olha do teu lado, tem um poço. E Agar olha para o seu lado, encontra a água que já estava lá, o poço já se encontrava lá, vai lá, enche o odre, dá para o menino recupera suas forças, ele sai do deserto e Ismael vira uma nação. O que nós aprendemos com essa história aqui resumida? Que o vale, ou aqui particularmente o deserto, falando aqui agora do deserto, ele nos tira a visão não somente espiritual, mas a visão carnal. Porque a Bíblia nos diz que o anjo não criou o poço, diz que o anjo mostrou o poço. Então, se a Bíblia não diz que o anjo criou, é porque o poço já estava lá. Mas o deserto, às vezes, nos cega, irmãos. Às vezes, o deserto das nossas vidas, ele nos tira a esperança, ou até mesmo a confiança em Deus. Porque se você pegar a história de Agar, vamos ler aqui um pouco para trás, nesses capítulos, que Deus já tinha falado para Agar que de Ismael nasceria uma nação, quando Sara manda ela embora pela primeira vez. Deus já havia falado para Agar. Então Agar não poderia ter se preocupado. Mas o deserto tira os nossos olhos, não só carnais, mas os nossos olhos espirituais, e tira as promessas de nós. O deserto arranca da gente as promessas que Deus nos fez. Mas o anjo diz para ela, Agar, olha que o poço está aí. A promessa de Deus continua firme. Então Deus proveu para Agar no deserto, mesmo já tendo prometido que Ismael seria uma grande nação. Então, um lugar de provisão no deserto onde não tem nada, porque às vezes até tem, nós é que não enxergamos a vitória na nossa frente. Vamos para o 2.3 e vai falar agora sobre um salmo. Salmo 84. Quero ler com você. Que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração está os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Beca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. O salmista, ele diz bem claro, mesmo que você esteja no vale, e ele dá o nome do vale, Vale de Beca, ali Deus faz jorrar fontes, faz cair a chuva e encher os poços. Olha só, ele está dizendo, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são bem-aventurados, feliz é aquele que confia no Senhor. Então que o vale e que o deserto não nos tire a esperança de que Deus nos prometeu. Aqui tem um texto muito legal na nossa revista que diz assim: os vales existem e é preciso compreender que ninguém está isento de passar por ele. No entanto, o salmista afirma que o vale é lugar de passagem, não de morte ou de estagnação. A nossa segurança de que não ficamos no vale está em Deus. Ou seja,
O vale e o deserto é transitório, é passageiro. Iremos passar por ele. O salmista ele quer deixar isso aqui bem claro para mim e para você. O vale é para passar, o deserto é para passar. Pois não quer que nós venhamos morrer neste vale ou morrer nesse deserto, ficar estagnado. Mas mesmo que nós passemos por este vale, temos confiança que ele é passageiro, ele é transitório, ele vai passar. Essa é a lição do Salmo 84. Nessa conclusão do ponto 2, quero ler com você que diz assim: os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre a nossa vida. Recapitulando o ponto 2, que diz os desafios do vale de deserto. Aprendemos que no vale nós temos providência, nós temos provisão e o vale é passageiro. Então aprenda com o vale e com o deserto, ok? Vamos lá para o nosso ponto 3, que tem como título as vitórias no vale e no deserto. Agora é o momento da vitória. Já tivemos um propósito, já tivemos ali os nossos desafios, agora nós vamos aqui ter as nossas vitórias. Para falar de vitória, eu quero primeiro ler um texto que está aqui nessa revista que diz assim: o vale e os desertos da vida são oportunidade que temos de buscar e adorar a Deus e se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Esse é o texto do ponto 3. Agora o subponto 3.1 diz assim: um lugar de buscar e adorar a Deus. Vamos falar aqui de mais um personagem. O nome dele é Josafá. Josafá era um dos reis de Judá. Era um dos reis que permaneceram firmes na promessa do Senhor. Não se desviaram do caminho do Senhor aqui no rei de Josafá. O que nós podemos aprender sobre a vida de Josafá? Para você aprender, você tem que ler o livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, 2 Crônica, do capítulo 20 inteiro. Você vai entender essa história que eu quero te apresentar, para que você se aprofunde um pouco mais. A história de Josafá diz o seguinte, que Josafá estava vivendo bem, estava fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Deus estava se agradando de Josafá. E toda vez que nós estamos, irmãos, fazendo algo que agradamos a Deus, os inimigos ficam furiosos. E diz o texto, bem, de 2 Crônica 20, que diz que os reis começaram a se reunir para querer destruir o reinado de Josafá. Isso é Crônica, capítulo de 2 Crônica 20, do versículo 1, versículo 2. E diz bem assim, chegaram um mensageiro para dizer: Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Não era somente uma briga de reinos, era uma grande multidão que estava vindo contra o rei Josafá. E o que Josafá faz? Vai chamar os seus soldados, vai chamar os seus cavaleiros, seus carros, vão armar, vão pegar a espada, vão para a luta? Não, não foi isso que Josafá faz. Josafá faz o seguinte: Josafá reúne toda a nação e proclama um jejum nacional. Irmão, você está pronto para uma batalha ou iminente a ela? As pessoas dizendo que vão te atacar, em vez de você se armar, você vai e adora ao Senhor. Porque Josafá sabia que a multidão que vinha contra ele, nem todo o exército dele poderia vencer. Então, quando nós olhamos para os desafios da nossa vida, para um lado e para o outro, nós entendemos que nós não podemos nada a não ser adorar ao Senhor em meio às lutas. E quando Josafá proclama esse jejum nacional e chama todo o povo, olha, eu quero ler um texto aqui com você, da nossa revista. Então Deus levantou um profeta no meio da congregação, dizendo que não temessem, porque Deus pelejaria por eles. Uau! Enquanto muitos estavam pensando em planejar a tática de guerra, quando Josafá proclama o povo para
fazer um jejum nacional. Deus levanta um profeta e diz: ei, essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Josafá, essa luta não é sua, essa luta ela é minha. Simplesmente porque o homem confiou em Deus e foi buscá-lo, jejuar a ele. E aí Josafá cria confiança. E aqui o bispo Samuel continua colocando: ao ouvir a voz de Deus, o povo adorou. Josafá creu no Senhor e colocou cantores que marchassem à frente do exército, adorando a Deus, enquanto louvavam ao Senhor. Deus entrou em ação, pois os inimigos mataram-se uns aos outros. Imagina você, um exército muito grande como foi apresentado para Josafá. Mas Deus disse que daria vitória, que a peleja não era de Josafá, e sim de Deus. E Josafá creu, irmãos. Creu tanto nessa palavra, porque muitas vezes nós ouvimos Deus dizendo: eu sou contigo, e a gente não acredita. Mas quando Deus falou para Josafá: Josafá, essa batalha não é sua, é minha. Josafá disse: então vamos para a guerra, mas vamos de uma maneira diferente. Na frente vai os tocadores, na frente vai os cantores, na frente vai aqueles que vão louvar a Deus. Nós vamos louvando, vamos cantando, vamos adorando. O exército estava atrás, mas os cantores, os adoradores, aqueles que buscavam o Senhor com sinceridade, estavam à frente. Aí diz que Deus entrou na peleja antes de Josafá chegar no acampamento dos reinos inimigos. Porque diz que eles começaram a lutar um contra o outro, a sua cabeça ficaram loucas, eles ficaram loucos, fora de si. Deus os enlouqueceu, ao ponto deles matarem um ao outro. E quando Josafá chega lá, diz o texto que não tinha mais nada o que fazer, a não ser recolher os despojos. O despojo é aquele que sobrou da guerra, as armas, os cavalos, os alimentos, as tendas, ouro, prata, tudo que tinha dos reis ali, preparado para a guerra, Josafá leva para dentro de Judá. Vale a pena ressaltar que diz o texto que foram 2 dias de carregamento de tanta coisa que Deus fez. Ou seja, Deus proveu, Deus deu vitória e ainda enriqueceu ao rei Josafá. Confiança é a lição que nós temos aqui. No momento difícil, nós temos que confiar em Deus e acreditar em sua palavra. No 3.2, diz assim: um lugar de autoconhecimento. Aqui é muito importante, irmãos, porque a gente às vezes acha que nós que nos conhecemos. E às vezes Deus nos coloca no vale, no deserto, para mostrar o quanto nós não nos conhecemos. Sim, Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo número 8, o versículo de número 2, que o povo saído do Egito não entrou direto na terra prometida, em Canaã, porque era um povo de um coração duro. E Deus provou eles por 40 anos. Sim, lembra-se da história que de 20 anos para cima só sobrou Josué e Caleb, porque o povo não se conhecia. Então no deserto Deus foi mostrando para aquele povo que o mesmo povo que clamou para sair do Egito era o povo que estava murmurando, era o povo que não tinha fé, era o povo que não acreditava. Então vale e deserto é lugar de autoconhecimento. Sim, aí temos alguns textos aqui. O bispo Samuel Ferreira continua dizendo: Deus nunca teve a intenção de exterminar a nação de Israel no deserto. Ele os levou por um caminho mais longo para aperfeiçoá-los na fé. Sim, fé em Deus. Deus poderia encurtar o trecho, sim, ele poderia tirar as nações que estavam ao redor para Israel passar, sim, mas que fé esses homens, essas mulheres poderiam criar se o Deus fizesse só isso por eles, tudo isso por eles? Qual era a fé que eles iam demonstrar? Então o caminho foi longo para que eles fossem aperfeiçoados em sua fé. Continuando, diz assim: o Senhor nos leva aos desertos por caminhos
inesperado, para que neles sejamos trabalhados. Vamos ler o que diz o livro de Salmo 103, verso 13 e 14. Acompanhe comigo. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Olha só, é um Deus que não vai, irmão, jogar sobre nós uma carga do qual nós não possamos carregar. Porque Ele diz no Salmo 103, o verso 14, que Ele sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pó, não aguentamos. Então, se você está no vale, se você está passando pelo deserto, é porque Deus está aperfeiçoando a sua fé. Amém? Irmãos, chegamos agora no 3.3, um lugar de forjar servos. Sim, vale e deserto também forja servos, servos leais, servos guerreiros, servos fiéis, servos dispostos, servos. Já se diz uma frase aí conhecida: quem não nasceu para servir, não serve para viver. E aqui nós vamos falar de outro personagem que você conhece, eu sei que você conhece. Vamos falar do menino Davi, porque a história que queremos relatar aqui, que está relatada na revista, não é do rei Davi, o grande rei vitorioso das grandes batalhas. Não, vamos falar ainda do menino Davi. Como que Deus forjou Davi. Eu quero ler um texto aqui. E essa história de Davi, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, aí você vai ver o capítulo todo. Irmão, escola bíblica, você não pode pegar versículos isolados. Por que eu não estou lendo todo o versículo? Todo o capítulo? Porque ficaria muito extensa essa aula. Mas eu estou dizendo para você, leia o capítulo tal, porque eu falando do capítulo, você vai entender toda a história. E aqui eu estou apenas dando para você as diretrizes de onde você tem que seguir. A história de Davi que nós queremos aqui é encontrada em 1 Samuel, capítulo 17, que é falar da história do menino Davi. Deixa eu contar um pouquinho da história do menino Davi. Davi, dos seus irmãos, ele era o caçula, o menor. Davi era filho de Jetro. E Jetro tinha outros filhos que eram guerreiros, treinados para a guerra, fazia parte do exército de Israel. Na época, o rei de Israel era Acabe. E Davi quem era? Era o pastor, aquele que cuidava do rebanho da família, que fazia leite, tirava lã para vender, para fazer roupa, usava a própria carne das ovelhas. Davi era esse menino do campo. Porém, lá no campo, Davi enfrenta as suas primeiras batalhas. Davi, aliás, quero mudar essa frase. Davi já estava sendo forjado por Deus, que é o título dessa lição. E Davi sendo forjado por Deus, vai de encontro a um urso e o mata. Em seguida, diz o texto que um leão veio arrebata uma das ovelhas do seu pai, que nem dele era, diga-se de passagem, e diz o texto que Davi corre atrás do leão e toma a ovelha da boca do leão e mata o leão. Esse era o homem, o menino que estava sendo forjado lá no vale, lá no deserto, sem ninguém ver. Você pode estar sendo forjado sem ninguém ver. Você pode estar matando seus leões, matando seus ursos e ninguém vendo. Porém, esses ursos que estão morrendo, que você está matando, esses leões, é para batalhas maiores. Batalhas que vão glorificar o nome de Deus enormemente, ou grandiosamente, melhor dizendo. E Davi chega no campo de batalha a pedido do seu pai de levar comida aos seus irmãos. Escuta uma voz de um homem dizendo: não tem homem em Israel que possa me enfrentar? E Davi diz: mas quem é esse incircunciso que grita se Israel não tem homem? Se todo o exército do Deus vivo está aqui. Aí disseram: é que Golias é o que estava gritando. Ele é nascido para a batalha, treinado desde a sua juventude.
anda com o seu capacete, espada, lança, escudo, um homem treinado na batalha. E qual era o combinado? Manda um homem de Israel para enfrentar o exército dos filisteus e a gente manda um homem dos filisteus enfrentar. Aquele homem que vencer, pronto, acabou a guerra. Não vai ter mais o campo de batalha ali, não vai ter confronto generalizado, vai ser confronto de um único homem. E o homem que ganhar venceu a sua nação. Só que Golias era enorme, grande, gigante, diz o texto. E nenhum homem queria enfrentar Golias. E o rei Saul estava recluso aonde? Na sua tenda. E chega o menino dizendo, eu vou. E aí chamaram o menino de louco, que como é que você vai? Ele é nascido na guerra. Não, eu vou, porque eu sei, é o Deus que eu sirvo. E aí leva esse menino a Saul, chegando lá na tenda de Saul. Saul diz, menino, você é um menino. Não, mas eu vou para a guerra. Ah, então veste essas roupas de guerra. Davi vai lá, veste as roupas de Saul de guerra. Não cabe nele. Não anda, não dá, irmãos. Lição aprendida. Não adianta você querer lutar com aquilo que não é seu. Deus lhe capacitou de uma maneira e vai ser dessa maneira que você vai vencer as suas batalhas. Então receba de Deus e use aquilo que Deus lhe deu, que é essas ferramentas que Deus quer que você use para vencer os seus vales e os seus desertos. E Davi foi para a batalha, porém Davi primeiro desce à beira de um ribeiro, à beira de um riacho, pega 5 pedrinhas chamadas de cheixo, coloca no seu bornal e pega o seu cajado, a sua funda, que era algo cotidiano, não tinha nada de extraordinário. Davi não fez nada de novo. As nossas batalhas serão vencidas com algo do nosso cotidiano. E lá vai Davi, e quando Davi chega no vale para enfrentar Golias, Golias grita de lá, quem você pensa que eu sou? Para vir contra mim com pau e pedras, acaso sou eu um cachorro? Porque essa é o que Davi tinha. Davi não tinha arma, não tinha armadura, não tinha escudo, não tinha lança, espada nenhuma. Mas Davi vai e declara a frase que eu e você precisamos declarar. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele que eu vou. E diz que Davi pega a pedra, o cheixo, coloca na funda, gira a funda, solta e acerta bem na cabeça do Golias. Pergunta, batalha finalizada? Resposta, não. Davi corre, vai até Golias caído no chão, pega a própria espada do Golias e lhe corta a cabeça. Sim, há momentos que você vai ter que lutar com aquilo que Deus te deu, mas quando a batalha vir, você vai usar as próprias armas que os inimigos estão usando contra você para que você obtenha a vitória. E diz que Davi foi vitorioso na batalha, porque foi forjado matando o leão, foi forjado matando o urso. Para a grande batalha que ele precisava era lutar contra aquele que humilhava o povo de Deus. Não há homem que possa se levantar em Israel. E Davi disse, tem um homem, mesmo que pequeno, mesmo que ainda um menino, mas tem um homem que ainda pode ser usado por Deus. Essa é a história de Davi. Deserto e vale também é lugar de forjar servos. Para concluir, o ponto 3 diz assim: os vales e desertos na vida são oportunidade que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer, de sermos forjados para batalhas maiores. Recapitulando, o ponto 3, que tem como título as vitórias no vale e deserto. Primeiro ponto foi lugar de buscar e adorar a Deus, lugar de autoconhecimento e lugar de forjar servos. Ok? Chegamos à nossa conclusão dessa maravilhosa aula de enfrentar vale e deserto é lugar de propósito e vitórias. A conclusão diz assim: os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo
e nos revela em cada um deles. A última parte diz: para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Deus não te colocou neste vale para que você seja destruído. Deus não te colocou nesse deserto para que você não tenha vitória, mas sim que a sua confiança seja plenamente nele, porque ele é um Deus que te dá propósito, te dá desafios, mas também te dá vitória. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, faz um comentário, compartilha, ativa o sininho das notificações. Lembrando para você que temos vídeos diariamente da leitura complementar, tanto da editora Betel quanto da editora da CPAD. Eu te espero amanhã de manhã com um devocional. Que Deus te abençoe. Por aqui, Tony Pinho. Que o vale e deserto proporcione para você vitória em nome de Jesus. Até amanhã.